O castelo dormia, mas o medo me mantinha acordada. Era um medo frio, úmido, que se infiltrava nos ossos como a neblina que cobria o fosso lá fora. Estava sentada na beira da minha cama estreita nos aposentos dos servos, segurando um bilhete amassado que cheirava a tabaco barato e desespero. As palavras, escritas com caligrafia apressada e trêmula, queimavam na minha mente mesmo no escuro. Eles vão me matar, Lili. Se eu não pagar até a 3ª vigília, eles vão me matar. Fim. Meu irmão. Meu tolo, doce e imprudente irmão. A única família que me restava neste mundo de pedra e dentes afiados. Olhei para a pequena janela gradeada no alto da parede. A lua estava encoberta por nuvens pesadas de chuva. A 3ª vigília era em 2 horas. Se eu fosse pega saindo pelos portões de serviço, a pena era clara. Chicotadas ou forca, dependendo do humor do capitão da guarda. Mas se eu não fosse, Finn estaria morto ao amanhecer. Não havia escolha. Nunca houve, quando se tratava dele. Levantei-me, o chão de pedra gelada mordendo meus pés descalços. Vesti minhas botas gastas, amarrando os cadarços com dedos que tremiam levemente. Coloquei meu manto de lã cinza, puído e fino demais para a noite que fazia, e puxei o capuz sobre meus cabelos loiros. Precisava ser invisível. Uma sombra entre sombras. Peguei a pequena bolsa de couro escondida sob o colchão. Minhas economias de 3 anos. Cada moeda ganha esfregando pisos, lavando roupas de linho até minhas mãos sangrarem, suportando os olhares lascivos dos guardas e o desprezo dos nobres. Era tudo o que eu tinha. E ia tudo para o bolso de um agiota sádico. Abri a porta do quarto com cuidado, rezando para que as dobradiças não rangessem. O corredor estava escuro e silencioso, cheirando a cera de vela extinta e pedra antiga. Caminhei. Rápida, leve. Conhecia cada centímetro deste castelo. Sabia qual degrau da escada de serviço rangia, o 3º, qual guarda dormia em seu posto, o velho Tom na despensa, e qual porta dos fundos tinha a fechadura emperrada que cedia com um empurrão certo, a do jardim de ervas. A chuva começou assim que pisei do lado de fora. Não era uma garoa gentil. Era uma tempestade de inverno, fria e furiosa. A água bateu no meu rosto como tapas, encharcando meu manto em segundos. O vento uivava, tentando me empurrar de volta para dentro. Abaixei a cabeça e forcei meu corpo contra a tempestade. A cidade baixa ficava no sopé da colina do castelo. Um labirinto de ruas estreitas, esgotos abertos e casas tortas que pareciam se apoiar umas nas outras para não cair. O cheiro mudou à medida que eu descia. O ar limpo e rarefeito do castelo deu lugar ao fedor de carvão queimado, lixo apodrecendo e miséria humana. A taverna, o cão cego, era o lugar marcado. Uma estrutura de madeira escura com janelas sujas que vazavam luz amarela e barulho. Parei na porta, meu coração batendo tão forte que doía contra as costelas. Esse não era o meu mundo. Eu pertencia aos corredores silenciosos, às cozinhas quentes, à invisibilidade segura de ser uma serva. Aqui, eu era uma ovelha entrando na toca dos lobos. Respirei fundo, sentindo o gosto metálico do medo na boca, e empurrei a porta. O calor me atingiu primeiro, sufocante e úmido. Depois o cheiro. Cerveja azeda, suor velho, vômito e tabaco. E por baixo de tudo isso, o cheiro inconfundível de perigo. A taverna ficou em silêncio quando entrei. Dezenas de olhos se viraram para mim. Homens com cicatrizes, dentes faltando, olhares predatórios. Vi sorrisos maliciosos se formarem. Vi mãos indo para facas. Mantive o capuz baixo, segurando a bolsa de moedas contra o peito. Estou procurando Lord Vigo, disse, tentando fazer minha voz soar firme, mas saiu como um sussurro estrangulado. Um homem gigante, sentado perto da lareira, riu. O Lorde não recebe visitas de ratinhos molhados. Eu tenho o pagamento, insisti, levantando a bolsa. O som das moedas tilintando cortou o ar. A atmosfera mudou. A ganância substituiu a zombaria. Uma porta nos fundos se abriu. Um homem saiu. Ele não se parecia com os outros. Vestia veludo, embora manchado. Tinha anéis nos dedos. E um sorriso que era mais afiado que qualquer faca na sala.
Lord Vigo, o nobre caído, o parasita da corte. Ora, ora, ele disse, sua voz suave e oleosa. A irmãzinha devota. Finn disse que você viria. Eu duvidei. Achei que você fosse esperta demais para arriscar seu pescoço por aquele desperdício de espaço. Onde ele está? Perguntei. Seguro, por enquanto. Ele estendeu a mão. O dinheiro. Caminhei até ele. Cada passo parecia levar uma eternidade. Entreguei a bolsa. Ele abriu, pesou na mão, verificou o conteúdo. Está tudo aí, eu disse. Está. Ele concordou. Por hoje. O que isso quer dizer? A dívida está paga. A dívida de jogo está paga. Ele sorriu, mostrando dentes perfeitos demais. Mas os juros, minha querida. Os juros são uma coisa viva. Eles crescem. Você prometeu. Promessas de agiota valem tanto quanto promessas de viciado. Ele se inclinou para perto de mim. O cheiro dele era enjoativo. Perfume caro tentando esconder podridão. Mas não se preocupe. Seu irmão está livre, desta vez. Ele tocou meu queixo com um dedo frio. Recuei violentamente. Não me toque. Os olhos dele brilharam. Não com luxúria, mas com algo pior. Poder. Você tem fogo, serva. Gosto disso. Talvez um dia sua dívida possa ser paga de outras formas. O riso da taverna explodiu ao meu redor. Virei as costas e corri. Saí para a chuva, o ar frio limpando o cheiro dele da minha pele, mas não da minha mente. Corri de volta para o castelo, subindo a colina lamacenta, escorregando, caindo de joelhos na sujeira, levantando e correndo de novo. Minhas roupas estavam pesadas de água e lama. Meus sapatos estavam encharcados. Eu tremia incontrolavelmente. Cheguei aos muros do castelo. A porta do jardim de ervas. Estava trancada? Por favor, não. Empurrei. Cedeu. Entrei, fechando a porta atrás de mim, encostando as costas na madeira fria. Escuridão. Silêncio. Segurança. Estava feito. Finn estava vivo. Eu estava de volta. Ninguém tinha visto. Comecei a respirar novamente, o pânico diminuindo lentamente. E então, um relâmpago iluminou o corredor através de uma janela alta. E eu vi uma silhueta, alta, imóvel, encostada na parede de pedra, a apenas 3 metros de mim. Não era um guarda. Guardas não tinham aquela postura de predador relaxado. Guardas não emanavam uma aura que fazia o ar vibrar e os pelos da nuca se arrepiarem. O relâmpago passou, mergulhando-nos na escuridão novamente. Mas a imagem ficou queimada na minha retina. Olhos dourados, brilhando na escuridão. Rei Kieran. E ele estava olhando diretamente para mim. O silêncio no corredor era tão pesado que parecia ter massa. Eu podia ouvir minha própria respiração, rápida e irregular, arranhando minha garganta. O som da chuva lá fora parecia distante, abafado pelas paredes grossas de pedra. Mas a tempestade real estava ali dentro, parada a 3 metros de mim. Rei Kieran desencostou da parede. Foi um movimento lento, fluido, predatório. Ele não andou. Ele deslizou pela escuridão. O cheiro dele me atingiu antes que ele chegasse perto. Ozônio, como o ar antes de um raio cair, misturado com couro caro e algo profundamente masculino e selvagem. Almíscar. Perigo. Eu queria correr. Queria me fundir com a porta atrás de mim, mas minhas pernas estavam congeladas. Ele parou na minha frente. Era tão alto que bloqueava a pouca luz que vinha da janela. Senti o calor que emanava dele. Uma fornalha viva sob as roupas negras, contrastando violentamente com o meu corpo encharcado e trêmulo. Isso são horas de chegar, Lilith? A voz dele era baixa, um estrondo subterrâneo que vibrou no chão sob meus pés. Não havia raiva explícita, o que era pior. Havia controle. Um controle terrível, por um fio. Engoli seco. Majestade, Ele deu mais um passo. Invadiu meu espaço pessoal. Agora ele estava tão perto que eu podia ver os detalhes em seus olhos dourados, as pupilas dilatadas que pareciam engolir a luz. E então ele inalou. Foi um som profundo, deliberado. Ele inclinou a cabeça, o nariz roçando meu ombro molhado, farejando o ar ao meu redor. Senti o corpo dele ficar rígido. Você cheira a chuva, ele sussurrou, a voz ficando mais áspera. A lama, a medo. Ele se aproximou mais, pressionando-me contra a porta.
E você cheira a eles. O rosnado baixo que escapou de sua garganta fez meus joelhos cederem. Cerveja barata, fumo, homens. A última palavra foi cuspida com um ódio tão visceral que me encolhi. O cheiro de outros machos está em você, Lilith. Em toda parte. Uma mão dele subiu, espalmando-se na porta ao lado da minha cabeça, prendendo-me. A outra agarrou meu queixo, forçando-me a olhar para ele. Seus dedos eram quentes, fortes, possessivos. Onde você estava? Ele exigiu. Os olhos dourados escureceram, manchas de preto começando a sangrar na íris. O lobo estava acordando. Com quem você estava enquanto eu revirava este castelo atrás de você? Enquanto eu pensava que você tinha sido levada? Machucada? Ninguém me levou. Consegui sussurrar. Eu saí por vontade própria. Vontade própria? Ele riu, um som seco e sem humor. Para ir a uma taverna na Cidade Baixa? No meio da noite? Vestida assim? Ele puxou meu manto molhado, expondo o meu vestido de serva colado ao corpo pela chuva. Para se oferecer a quem? A um guarda bêbado? A um mercador sujo? Não, não foi isso. Então o que foi? Ele se inclinou, o rosto a centímetros do meu. O hálito dele era quente no meu rosto frio. Diga-me, e reze para que eu acredite, porque o cheiro dele... Ele farejou meu pescoço novamente, onde Vigo tinha tocado. O cheiro dele está na sua pele. E isso me dá vontade de arrancar a garganta de alguém. Lágrimas quentes picaram meus olhos, misturando-se com a chuva fria. Ele achava que eu tinha um amante. Ele estava com ciúmes. Um ciúme louco, irracional, aterrorizante. Fim, eu disse, a voz quebrada. Foi por fim. Kiran parou. A mão no meu queixo afrouxou um pouco, mas não soltou. Seu irmão? Sim. Ele tem dívidas. De jogo. Lord Vigo. Ele disse que mataria Finn se eu não pagasse hoje. A confusão passou pelos olhos de Kiran, substituindo momentaneamente a fúria. Vigo? O agiota? Sim. Eu fui levar o dinheiro. Minhas economias. Foi só isso. Eu juro. Ele me estudou, procurando a mentira, procurando a traição. Seus olhos varreram meu rosto, lendo o medo, a exaustão, a verdade nua. Você saiu do castelo sozinha, ele disse lentamente, processando. Desceu para o buraco mais perigoso da cidade. Entrou no covil de Vigo, desarmada, para salvar seu irmão. Ele é minha família. É tudo o que eu tenho. Você podia ter morrido, ele disse. A voz dele mudou. A raiva predatória recuou, substituída por algo diferente. Um choque frio. Eles podiam ter te pegado, te machucado, e eu não saberia onde você estava. A mão dele no meu queixo mudou. Deixou de ser uma garra para se tornar um toque. O polegar dele traçou a linha da minha mandíbula, limpando uma gota de chuva. Você é uma tola, ele murmurou. Uma tola corajosa e imprudente. Fiz o que precisava fazer. Você arriscou sua vida por ele. Ele parecia fascinado por esse conceito. Lealdade. Sacrifício sem ganho pessoal. E voltou. Você voltou pra cá. Aqui é minha casa. Onde mais eu iria? Você poderia ter fugido, com o dinheiro. O dinheiro era para a dívida. Você voltou. Ele repetiu, como se isso fosse a parte mais importante. Ele se afastou um pouco, me dando espaço para respirar, mas seus olhos nunca deixaram os meus. Você voltou para mim. Voltei para o meu trabalho, Majestade. Corrigi, tentando recuperar algum senso de decoro, embora estivesse tremendo e encharcada. Não me chame assim, ele rosnou suavemente. Não agora. Não quando você cheira a medo e chuva e... Ele inalou de novo, mais suavemente dessa vez. E a você, flores noturnas. Ele tocou meu cabelo molhado. Tire essa roupa molhada, ele ordenou. Você está congelando. Vou para o meu quarto. Não, ele cortou. Você vai ficar doente nesses aposentos úmidos. Venha comigo. O quê? Não posso. Não é um pedido, Lilith. Ele pegou minha mão. A mão dele era enorme, engolindo a minha. Você vai se aquecer, vai secar, e vai me contar cada detalhe sobre essa dívida. E sobre Vigo. Vigo é perigoso. Vigo é um verme, Kiran disse, a voz dura como aço. E ele cometeu o erro de ameaçar o que está sob minha proteção.
Ele começou a andar, me puxando com ele. Sua proteção? Perguntei, tropeçando para acompanhar seus passos largos. Sou apenas uma serva. Ele parou. Virou-se para mim no meio do corredor escuro. Você não é apenas nada, ele disse. Você é a única pessoa neste castelo que teve coragem de me encarar. E a única que... Ele parou, a mandíbula apertando. A única que o quê? Esqueça. Ele voltou a andar. Vamos. Ele me levou não para as cozinhas, nem para os alojamentos. Ele me levou para a ala real, para os corredores com tapetes grossos e tochas acesas, para a porta de seus próprios aposentos. Entre, ele disse, abrindo a porta pesada de carvalho. Hesitei. Isso é impróprio. Se alguém vir... Eu sou o rei, ele disse. Eu defino o que é próprio. Entrei. O quarto era imenso. Uma lareira gigantesca rugia em uma parede, enchendo o espaço de calor e luz laranja. Havia uma cama enorme, livros espalhados, mapas. Cheirava a ele. Intensamente a ele. Sente-se perto do fogo, ele instruiu, apontando para um tapete de pele diante da lareira. Obedeci, grata pelo calor. Meus dentes ainda batiam. Kieran foi até um baú e tirou algo. Voltou e jogou sobre meus ombros. Não era um cobertor qualquer. Era um manto real dele. Veludo negro forrado com pele de lobo prateado. Pesado, quente e saturado com o cheiro dele. Envolvi-me nele, afundando o nariz na pele macia sem pensar. O cheiro de ozônio e almíscar me envolveu, acalmando meu coração disparado de uma forma que não deveria ser possível. Kieran observou. Seus olhos brilharam. Melhor? Sim, murmurei. Obrigada. Ele se sentou em uma poltrona próxima, observando-me. A raiva tinha desaparecido, mas a intensidade não. Ele parecia um dragão guardando seu tesouro. Amanhã, ele disse, tudo vai mudar. Como assim? Vigo acha que tem poder sobre você, sobre seu irmão. Ele vai descobrir que cometeu um erro de cálculo. Ele tem a nota promissória. Ele tem um pedaço de papel. Eu tenho dentes. Kieran se inclinou para a frente. Essa dívida acabou, Lilith. Finn está livre. Você vai pagar? Vou assumir a dívida, ele corrigiu. O que significa que agora Finn deve a mim. E você? Ele olhou para mim, os olhos fixos nos meus. Você deve a mim. Um arrepio percorreu minha espinha. Não de medo, de antecipação. O que você quer? Perguntei. Lealdade, ele disse. Absoluta, inquestionável. Você já tem minha lealdade. Sou sua serva. Não, ele disse, levantando-se e caminhando até mim. Ele se ajoelhou na minha frente, ignorando a hierarquia, ignorando tudo. Ele tocou meu rosto, a mão quente contra a minha pele fria. Não quero lealdade de serva. Quero a lealdade da mulher que correu na chuva por amor. Quero esse fogo. Para mim. Ele ficou ali, perto demais, perigoso demais. Vá dormir, ele sussurrou, levantando-se abruptamente, como se estivesse fugindo de si mesmo. Fique aqui esta noite, no tapete. É quente. Eu vigiarei a porta. E você? Eu não durmo, ele disse, indo para a janela olhar a chuva. Eu caço. Fechei os olhos, enrolada no manto do rei, no quarto do rei, sob a proteção do rei. E pela primeira vez na vida, não me senti invisível. Me senti marcada. E não sabia se isso era salvação ou condenação. Acordei com o cheiro de madeira queimada e o calor suave da lareira ainda acesa. Por um momento, a confusão nublou minha mente. Aquele não era o colchão duro e úmido do alojamento dos servos. Era a pele macia, veludo. Abri os olhos. O teto alto de pedra, as cortinas pesadas, a espada pendurada na parede. O quarto do rei. A memória da noite anterior me atingiu como um soco. A fuga. Vigo. A chuva. Kieran. Sentei-me rapidamente, o manto real escorregando dos meus ombros. Estava sozinha no quarto. A porta se abriu. Kieran entrou. Ele já estava vestido, impecável em uma túnica negra com bordados de prata, o cabelo úmido penteado para trás. Ele parecia descansado, perigoso e totalmente no controle. Bom dia, ele disse.
Não havia calor na voz, mas também não havia a fúria da noite anterior. Havia propósito. Majestade, levantei-me desajeitada, tentando alisar meu vestido amarrotado. Eu devo ir? O trabalho? Você não tem trabalho nas cozinhas hoje. Ele cortou. Venha. Para onde? Para a sala do trono. Meu estômago afundou. Por quê? Para resolver dívidas. Ele não esperou. Saiu e eu o segui, tropeçando para acompanhar seus passos largos. Passamos pelos guardas, que me olharam com curiosidade, mas não disseram nada. O manto real ainda estava comigo. Tentei devolvê-lo, mas Kieran apenas balançou a cabeça. Fique com ele. Você vai precisar. Chegamos à sala do trono. As portas duplas estavam abertas. O salão estava cheio. Cortesãos, conselheiros, guardas. O burburinho cessou quando Kieran entrou. Ele caminhou até o estrado, subiu os degraus e se sentou no trono de pedra negra. Eu fiquei parada na entrada, incerta. Kieran gesticulou imperceptivelmente. Aqui, aos pés do trono. Caminhei até lá, sentindo os olhares de todos queimando minhas costas. Quem é ela? A serva? Por que está aqui? Então vi. Perto de uma das colunas, encostado com arrogância estudada, estava Lord Vigo. Ele sorriu para mim, um sorriso de predador que encontrou sua presa encurralada. Ao lado dele, 2 guardas seguravam Finn. Finn estava pálido, com um olho roxo e as mãos amarradas. Finn! Gritei, dando um passo em direção a ele. Fique onde está. A voz de Kieran trovejou. Parei. Olhei para o rei. Ele não estava olhando para mim. Estava olhando para Vigo. Lord Vigo, Kieran disse. Ouvi dizer que você tem negócios pendentes com a família desta jovem. Vigo se desencostou da coluna, fazendo uma reverência exagerada. Negócios privados, majestade. Dívidas de jogo. O rapaz é um tolo com os dados. E a irmã... Ele me olhou lascivamente. Parece disposta a pagar de qualquer forma. Kieran apertou o braço do trono. A pedra rangeu. Quanto? Kieran perguntou. Perdão? Quanto ele deve? A quantia total. Com juros, com tudo. Bem. Vigo coçou o queixo. São 200 moedas de ouro, uma soma considerável. Duvido que a serva tenha... Kieran fez um sinal. O tesoureiro real adiantou-se, carregando um saco pesado de veludo. Ele o jogou aos pés de Vigo. O som metálico ecoou no salão silencioso. 300, Kieran disse, pela dívida e pelo inconveniente. Vigo olhou para o saco, depois para Kieran. A ganância lutou com a surpresa. Majestade, isso é generoso. Mas por que o interesse em uma dívida de ralé? Porque a partir deste momento, Kieran declarou, sua voz projetando-se para cada canto da sala. A dívida deles é minha, e eles são meus. Um murmúrio de choque percorreu a corte. O rei pagando dívidas de servos? Vigo pegou o saco. Se vossa majestade insiste, o rapaz está livre. Soltem-no, Kieran ordenou aos guardas de Vigo. Eles soltaram Finn. Ele correu para mim chorando. Lily, eu sinto muito. Eu não sabia. Abracei-o, aliviada, mas meus olhos estavam em Kieran. Ele tinha feito o que prometeu. Mas a que custo? Levem o rapaz para os alojamentos da guarda. Kieran instruiu seu capitão. Deem-lhe comida e um trabalho. Um trabalho de verdade, longe dos dados. Sim, senhor. Finn foi levado. Fiquei sozinha no centro do salão. Kieran se levantou. Desceu os degraus do estrado. Parou na minha frente. A dívida do seu irmão com Vigo está paga, ele disse. Baixo o suficiente para que apenas eu ouvisse. Mais alto o suficiente para que a corte sentisse o peso. Mas a dívida dele com o mundo agora é sua. O que isso significa? Sussurrei. Significa que você não serve mais às cozinhas. Você não esfrega mais chão. Você não pertence mais a ninguém, exceto a mim. Ele estendeu a mão e tocou o broche que prendia meu manto velho sob o manto real dele. Soltou-o. O manto velho caiu no chão. Fiquei apenas com o vestido simples e o manto do rei sobre os ombros. Você é minha serva pessoal agora, ele anunciou para a corte. Minha sombra, minha provadora, minha guardiã de segredos. Os murmúrios aumentaram. A favorita, alguém sussurrou.
A amante, disse outro. Senti meu rosto queimar. Kieran ouviu também. Ele se virou para a multidão, os olhos dourados faiscando. Cuidado com as línguas. Ele rosnou. Esta mulher salvou a própria família com coragem que falta a muitos de vocês. Ela está sob minha proteção direta. Quem a insultar, insulta a mim. Ele se voltou para mim novamente. Venha. Ele me guiou para fora do salão, ignorando Vigo, ignorando a corte. Subimos as escadas para a ala real. Paramos diante de uma porta ao lado da dele. Seu novo quarto, ele disse. Abri. Era lindo. Móveis de madeira escura, tapetes macios, uma janela com vista para os jardins. Mas não havia chave na porta pelo lado de dentro. E havia uma porta comunicante com o quarto dele. É uma gaiola, disse, virando-me para ele. É um santuário, ele corrigiu. Você estava em perigo lá embaixo. Vigo não esquece. Ele tentaria de novo. Aqui ele não pode tocar em você. E você? Você pode tocar? Kieran deu um passo para trás, como se a pergunta o tivesse queimado. Eu poderia, ele admitiu, a voz rouca. Mas não vou. Não até que você peça. E se eu nunca pedir? Então viveremos assim. Eu, o rei na torre. Você, a sombra ao meu lado. Por que, Kieran? Por que fazer tudo isso? Ele tocou meu rosto. Um toque breve, quase doloroso. Porque ontem à noite, quando você entrou molhada e tremendo, eu senti algo que não sentia desde que minha irmã morreu. Medo. Medo de perder alguém. Ele recolheu a mão. Você é minha âncora, Lilith. Eu não sei por quê, mas o meu lobo se acalma quando você está perto. E eu preciso de calma. Ele se afastou, indo para a porta comunicante. Descanse. Suas novas funções começam amanhã. Ele entrou no quarto dele e fechou a porta. Fiquei ali, no meio do luxo, sentindo o peso da minha nova vida. Eu tinha salvado Finn. Tinha escapado de Vigo, mas tinha trocado uma dívida de dinheiro por uma dívida de alma. E o meu credor era o homem mais perigoso do reino. As semanas seguintes foram uma educação em sobrevivência de outro tipo. Aprendi a ser invisível à vista de todos. Ficava ao lado de Kieran nas reuniões do conselho, servindo vinho, ouvindo segredos de estado, observando quem mentia e quem dizia a verdade. Aprendi a provar a comida dele. Cada refeição, eu dava a primeira garfada. Kieran observava, tenso, até ter certeza de que eu não cairia morta. Você odeia isso? Eu disse uma vez, comendo um pedaço de fazão. Odeio a ideia de você envenenada. Ele respondeu. Mas odeio mais a ideia de ser envenenado e deixar o reino para os abutres. Aprendi a ler os humores dele. Quando os olhos ficavam dourado escuro, ele estava com raiva. Quando ele batia os dedos na mesa, estava impaciente. E quando ele ficava muito quieto, olhando para mim do outro lado da sala, ele estava lutando contra o lobo. A tensão entre nós crescia a cada dia. Toques acidentais ao passar uma taça. Olhares que duravam segundos demais. O cheiro dele impregnando minhas roupas. O meu impregnando o quarto dele. O castelo fofocava. Diziam que eu aquecia a cama dele. Que eu era uma bruxa que o enfeitiçou. Vigo me observava nos banquetes, sorrindo, esperando. E Finn estava bem, trabalhando nos estábulos. Seguro. Mas eu sabia que a paz era frágil. Kieran estava certo. Vigo não esquecia. E o rei Alfa, por mais poderoso que fosse, tinha uma fraqueza agora. Eu. A fragilidade da minha nova vida se tornou evidente na noite do banquete de solstício. O grande salão estava decorado com ramos de azevinho e velas flutuantes. Nobres de todos os clãs aliados estavam presentes, vestidos em sedas e veludos, exibindo joias e alianças. A música era alta, o vinho fluía livremente, e o ar estava carregado com o cheiro de política e perfume. Eu estava ao lado de Kieran, como sempre. Vestia um vestido de seda cinza-prata, simples, mas de um corte que deixava claro que eu não era uma serva comum. Eu era a sombra do rei. Kieran estava tenso. Sentia a rigidez nos ombros dele sob a túnica de gala. Ele odiava essas festas. Odiava os sorrisos falsos, as promessas vazias. Mais vinho, majestade? Perguntei, inclinando-me para encher sua taça.
Ele pegou meu pulso, impedindo-me. O toque foi rápido, elétrico. Não, ele murmurou. Fique perto. Algo está errado. Ele sentia. O instinto alfa nunca falhava. Olhei ao redor do salão. Vi Lord Vigo. Ele estava conversando com um embaixador do sul. Mas seus olhos estavam em mim. Ele levantou sua taça em um brinde silencioso e zombeteiro. Um arrepio frio percorreu minha espinha. Kieran seguiu meu olhar. Um rosnado baixo vibrou em sua garganta. Ignore-o, ele disse. Ele não pode te tocar aqui. Mas Vigo não precisava me tocar para me ferir. A noite avançou. Kieran foi cercado por conselheiros exigindo atenção sobre as rotas comerciais. Fui empurrada para a periferia do círculo, ainda vigilante, mas separada dele por uma parede de corpos e vozes. Foi quando um servo se aproximou. Um menino jovem, tremendo. Senhora Lilith? Ele sussurrou. Uma mensagem. Urgente. Dos estábulos. Finn. Meu coração parou. O que aconteceu? Disseram que houve um acidente. Um cavalo. Ele foi coiciado. Não pensei. Não verifiquei com Kieran. A menção a Finn desligou meu cérebro racional e ativou o instinto de irmã. Onde ele está? Na enfermaria dos guardas. Mas pediram para você ir aos fundos da cozinha pegar ungüentos. Assenti e saí do salão, esgueirando-me pelas sombras. Corri pelos corredores vazios em direção às cozinhas. O castelo parecia enorme e silencioso longe da festa. Cheguei ao corredor de serviço. Estava deserto. Olá, Lilith. A voz veio de uma alcova escura. Parei, girando. Lord Vigo saiu das sombras. Ele não estava sozinho. 2 de seus capangas, os mesmos da taverna, bloquearam o caminho atrás de mim. Você... Recuei, mas bati em um peito largo. O capanga me segurou pelos braços. Não grite, Vigo avisou sorrindo. Ele brincava com uma adaga pequena, limpando as unhas. Seria indelicado interromper a festa do rei. Onde está Finn? O acidente. Não houve acidente, ele disse suavemente. Ainda. O alívio e o terror colidiram no meu peito. O que você quer? Quero o que me pertence. Informação. Ele se aproximou, o cheiro enjoativo de seu perfume me fazendo ter náuseas. Você está perto dele, do rei. Você ouve o que ele sussurra. Vê os mapas que ele estuda. Eu não sei de nada. Sou apenas uma serva. Você é a confidente dele. Vigo corrigiu, passando a ponta da faca pela minha bochecha, sem cortar, apenas ameaçando. E eu preciso saber as rotas das caravanas de prata que saem na próxima lua. O rei mudou os horários. Você sabe para quando? Não sei. Mentira. Ele fez um sinal. O capanga atrás de mim apertou meu braço, torcendo-o dolorosamente. Gritei abafado. Você vai descobrir, e vai me contar. Amanhã à meia-noite, na Torre Leste. Eu nunca trairia Kieran. Cuspi. Ah, lealdade. Vigo riu. Tão nobre, tão frágil. Ele tirou algo do bolso. Um anel. O anel de sinete do meu pai. A única herança que Finn tinha guardado. Finn, sussurrei. Ele está bem, por enquanto. Está jogando cartas com meus homens nos estábulos. Eles são rudes quando perdem. Seria uma pena se ele perdesse alguns dedos por trapaça. A chantagem era clara. Espionar o rei ou perder meu irmão. Você tem até amanhã, Vigo disse guardando a faca. Pense bem, querida. O rei pode te dar vestidos, mas eu posso te dar a vida do seu irmão. Ele fez um gesto e os homens me soltaram. Caí de joelhos no chão de pedra. Eles saíram, rindo baixinho, desaparecendo nas sombras como ratos. Fiquei ali, tremendo. A escolha era impossível. Trair o homem que me salvou, que me protegia, que me olhava como se eu fosse preciosa. Ou condenar meu irmão à tortura e morte. Levantei-me. Limpei as lágrimas. Voltei para o grande salão. A festa continuava. A música era alegre, uma mentira. Vi Kieran. Ele estava procurando por mim. Seus olhos varriam a multidão, a tensão evidente em sua postura. Quando me viu entrar, o alívio em seu rosto foi tão visível que doeu. Ele veio até mim, ignorando os nobres. Onde você estava? Ele perguntou. Baixo, mas urgente. Ele segurou meus braços, examinando-me. Você está pálida.
O que aconteceu? Eu podia mentir. Podia inventar uma desculpa. Podia proteger Finn traindo Kieran. Era o que a velha Lilith faria. A Lilith que vivia com medo. Mas olhei para os olhos dourados dele. Para a preocupação genuína. Para a promessa de proteção que ele me fez. Eu não era mais aquela garota. Kieran me ensinou a ser corajosa. Vigo, sussurrei. Os olhos de Kieran escureceram instantaneamente. O preto invadiu o ouro. O que ele fez? Ele me encurralou. Ameaçou Finn. Ele quer as rotas da prata. Senti os músculos de Kieran ficarem duros como pedra sob minhas mãos. A aura dele explodiu. Uma onda de poder e fúria que fez as velas próximas tremularem. Ele ameaçou você, Kieran disse, a voz estranhamente calma, a calma antes do furacão. Dentro da minha casa, durante minha festa. Ele disse que machucaria Finn se eu não contasse. E você veio me contar. Ele olhou para mim com uma intensidade que queimava. Você poderia ter aceitado. Poderia ter me traído para salvar seu irmão. Eu confio em você, disse. Mais do que tenho medo dele. Aquelas palavras quebraram algo dentro de Kieran. A última barreira. Venha, ele disse. Para onde? Para terminar isso. Ele não fez cena. Não gritou. Ele pegou minha mão e me guiou para fora do salão, para seus aposentos privados. Lá dentro, ele trancou a porta. Foi até um baú e tirou 2 adagas. Entregou uma para mim. Você sabe usar isso? Não. Aprenda. A ponta vai na parte macia. Ele prendeu a outra no cinto. Vigo quer um encontro? Vamos dar a ele um encontro. Kieran, ele tem homens. Ele tem Finn. Finn está seguro, ele disse. Mandei minha guarda pessoal para os estábulos assim que você saiu do salão. Eu senti seu medo, Lilith, através do vínculo. Vínculo? Explicamos depois. Agora. Ele se virou para mim, os olhos totalmente negros, o rosto começando a mudar, as presas descendo. Agora vamos caçar. O que vamos fazer? Você vai ao encontro, ele disse. Você vai dizer que tem as informações. E você? Eu serei a sombra. O plano era perigoso, insano. Mas ao olhar para o monstro que Kieran estava se tornando para me proteger, senti uma estranha segurança. Estou pronta, disse. Ele tocou meu rosto, a mão com garras retraídas, gentil. Se ele tocar em você, Kieran prometeu, eu vou desmontá-lo osso por osso. Saímos para a noite. A conspiração de Vigo estava prestes a encontrar o julgamento do rei. A Torre Leste era um lugar esquecido. Antiga, úmida, usada apenas para armazenar móveis quebrados e memórias que o castelo preferia enterrar. A meia-noite tinha acabado de soar, o sino distante ecoando como um presságio através da pedra fria. Eu estava parada no centro da sala circular, segurando um pergaminho enrolado. Minhas mãos tremiam, não de frio, mas de adrenalina pura. Sob o tecido do meu vestido, a adaga que Kieran me deu pesava contra minha coxa, um lembrete frio de que a diplomacia tinha acabado. Vigo emergiu das sombras da escadaria. Ele estava sozinho, ou pelo menos parecia estar. Seus passos eram silenciosos, mas o cheiro dele, aquele perfume enjoativo misturado com a podridão de sua alma, anunciava sua presença muito antes de ele ser visto. Pontual, ele disse sorrindo. O luar que entrava pelas frestas das janelas iluminava metade de seu rosto, transformando-o em uma máscara grotesca. Sabia que você era esperta, Lilith. Família vem primeiro. Onde está Finn? Minha voz saiu firme, surpreendendo-me. Seguro. Meus homens estão cuidando dele. Assim que eu verificar a informação, ele será solto. Ele estendeu a mão, os anéis brilhando na penumbra. O pergaminho. Dei um passo à frente, estendendo o rolo de papel. Vigo avançou avidamente, a ganância brilhando em seus olhos. Ele não olhou para mim. Olhou para o prêmio. No momento em que seus dedos tocaram o papel, deixei cair. O pergaminho bateu no chão. Vigo olhou para baixo irritado. Desajeitada. Pegue. Não, eu disse. Ele levantou a cabeça, os olhos estreitando-se. O quê? Eu disse não. Pegue você, se quiser. Vigo riu, um som curto e incrédulo.
Você acha que está em posição de negociar? Seu irmão. Meu irmão está nos estábulos, protegido por 6 guardas de elite do rei. Interrompi. Kieran sabia. Eu contei tudo. O sorriso de Viggo desapareceu. O rosto dele contorceu-se em fúria. Sua cadela traidora. Você condenou os 2. Ele sacou uma adaga de sua manga, rápido como uma cobra. Avançou sobre mim. Eu não recuei. Levei à mão a minha própria adaga, mas não precisei usá-la. Uma sombra se separou da escuridão atrás de Viggo. Não houve som. Apenas uma presença avassaladora que fez o ar ficar denso e elétrico. Viggo parou, sentindo os pelos da nuca se arrepiarem. Ele se virou lentamente. Kieran estava lá. Ele não usava coroa nem manto real. Vestia couro de batalha preto, justo, silencioso. Mas o que aterrorizava não eram as roupas. Era o rosto. Os olhos eram poços negros sem fundo. As presas estavam totalmente expostas, brilhando brancas na escuridão. As garras em suas mãos eram longas, letais. Ele estava transformado, a fera no comando, contida apenas por um fio de vontade humana. Você cometeu um erro, Viggo, Kieran disse. A voz não era humana. Era um rosnado tectônico vindo das profundezas da terra. Você ameaçou minha companheira. Viggo empalideceu, recuando até bater na parede. Companheira? Ela é uma serva. Uma ninguém. Ela é minha! Kieran rugiu, e o som fez a poeira cair do teto. Viggo, encurralado, a atacou. Foi um movimento desesperado. Ele lançou a adaga contra Kieran. Kieran nem se moveu. Ele pegou a lâmina no ar com a mão nua. O metal cortou a pele, mas ele não pareceu sentir. Ele apertou a mão, e a adaga de aço se partiu com um estalo seco. Ele abriu a mão, deixando os pedaços caírem. O sangue dele, escuro e espesso, gotejou no chão. Minha vez, ele disse. Ele avançou. Não correu. Caminhou. A cada passo, a pressão na sala aumentava. Viggo gritou por seus homens, mas ninguém veio. Eles tinham sido neutralizados silenciosamente antes de Kieran entrar. Kieran pegou Viggo pelo pescoço e o levantou do chão com uma mão. Viggo chutou o ar engasgando, agarrando o pulso de Kieran inutilmente. Você queria informações, Kieran rosnou, aproximando o rosto monstruoso do nobre aterrorizado. Aqui está uma. Eu sou o rei não por linhagem, mas porque sou o monstro mais forte deste maldito castelo. Ele jogou Viggo através da sala. O homem voou, colidindo com uma mesa velha que se estilhaçou sob o impacto. Viggo gemeu, tentando se levantar, sangue escorrendo do nariz quebrado. Piedade. Ele choramingou. Kieran riu. Um som terrível. Piedade? Você ofereceu piedade a ela? Ao irmão dela? Você usou o medo deles como moeda. Kieran se aproximou da figura caída. Ele se agachou. Lilith, ele chamou, sem olhar para trás. Venha cá. Hesitei, depois me aproximei. O cheiro de sangue e ozônio era forte. Olhe para ele, Kieran ordenou. Olhe para o homem que te aterrorizou. Olhei. Viggo era patético, quebrado, sujo. Não havia poder nele agora. Apenas medo. Ele não é nada, Kieran disse. Sem suas ameaças, sem seus capangas, ele é apenas carne fraca. Kieran olhou para Viggo. Você vai sair deste castelo. Vai sair desta cidade. Se eu ouvir seu nome, se sentir seu cheiro num raio de 100 milhas, eu não serei misericordioso. Eu vou caçar você. E vou deixar os corvos terminarem o trabalho. Sim, sim, majestade. Vá. Viggo se arrastou. Literalmente se arrastou para fora da sala, soluçando. Quando ele se foi, o silêncio voltou à torre. Kieran ficou de pé, de costas para mim. Seus ombros subiam e desciam com respirações pesadas. Ele estava tremendo. A luta para não matar, para não ceder à sede de sangue, estava custando caro. Kieran, chamei suavemente. Ele não se virou. Não chegue perto. Ainda não. O lobo está muito perto. Eu não tenho medo, disse, e percebi que era verdade. Caminhei até ele. Ele estava tenso como uma corda de arco. Estendi a mão e toquei suas costas. O couro estava quente, quase queimando. Ele estremeceu ao meu toque. Lilith, você me protegeu.
sussurrei. Você o deixou viver por mim. Para não manchar minhas mãos com a morte dele. Ele se virou lentamente. O rosto ainda estava transformado, as presas visíveis, os olhos negros. Ele parecia um demônio de lendas antigas. Mas quando olhou para mim, a expressão suavizou. Você é minha sanidade, ele disse, a voz rouca voltando ao humano aos poucos. Quando quis rasgar a garganta dele, pensei em você. Em como você olharia para mim se eu fosse apenas um assassino. Eu olharia para você como olho agora, disse. Como meu rei, meu protetor. Levantei a mão e toquei o rosto dele, traçando a linha da mandíbula onde os pelos de lobo estavam recuando. Ele fechou os olhos, inclinando o rosto contra minha palma, um gesto de submissão e adoração que me tirou o fôlego. Você sangrou, disse, olhando para a mão dele cortada pela adaga. Cura rápido, ele murmurou. Ele abriu os olhos. O ouro estava voltando, expulsando o preto. Eu te amo, ele disse. As palavras ficaram suspensas no ar poeirento da torre. Simples. Absolutas. Meu coração parou. Depois recomeçou em um ritmo frenético. Você... O quê? Eu te amo, ele repetiu mais forte. Amei desde o momento em que senti seu cheiro na chuva. Tentei lutar contra isso. Tentei te fazer uma serva, uma prisioneira, qualquer coisa para manter distância. Mas falhei. Ele segurou minhas mãos. Eu não quero que você seja minha serva. Não quero que seja minha protegida. Quero que seja minha igual. Kieran, aceite-me, ele pediu. A vulnerabilidade em seus olhos mais aterrorizante que qualquer monstro. Aceite o lobo e o homem. Aceite o trono e o sangue. Seja minha rainha, de verdade. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu, a menina que limpava chão, sendo pedida em casamento pelo rei Alfa na torre mais alta do castelo. Eu sou apenas Lilith, sussurrei. Você é tudo, ele corrigiu. Ele se inclinou e me beijou. Não foi um beijo suave. Foi o beijo de alguém que sobreviveu à guerra. Intenso, profundo, com gosto de sangue e promessas. Senti as presas dele roçarem meus lábios, mas não machucaram. Eram parte dele. E agora, parte de mim. Abracei-o de volta, enterrando as mãos no cabelo dele, puxando-o para mais perto. O medo se foi. A dúvida se foi. Havia apenas nós, o rei e a serva, o lobo e a flor noturna. E quando nos separamos, ofegantes, soube que a verdadeira transformação não tinha sido a dele. Tinha sido a minha. Eu não era mais a irmã assustada tentando salvar o irmão. Eu era a rainha que tinha domado a fera. A madrugada chegou com um silêncio reverente. O castelo ainda dormia, inconsciente da batalha que tinha sido travada e vencida em sua torre mais alta. Vigo tinha partido, escoltado até os portões da cidade por sombras leais a Kieran. Seu poder quebrado, sua influência dissolvida como névoa ao sol. Estávamos na varanda dos aposentos reais. O ar era frio e limpo, cheirando a orvalho e promessa de um novo dia. Kieran estava ao meu lado, apoiado na balaustrada de pedra, olhando para o reino que se estendia abaixo. Ele não usava mais o couro de batalha. Vestia uma camisa de linho simples, aberta no pescoço, revelando a pele marcada por cicatrizes antigas. Ele parecia em paz. Pela primeira vez desde que o conheci, a tensão constante em seus ombros tinha desaparecido. No que está pensando? Perguntei, tocando seu braço. Ele se virou, um sorriso preguiçoso curvando seus lábios. Em como vou explicar ao conselho que minha nova rainha costumava roubar maçãs da despensa? Ri. Eu não roubava. Pegava emprestado com intenção de pagar. Claro. E o pagamento era seu charme irresistível com o cozinheiro. Ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Eles vão falar, você sabe. Vão dizer que é escândalo, que é impróprio. Deixe que falem, respondi, encostando a cabeça no ombro dele. Palavras não machucam quem já enfrentou monstros. Verdade. Ele beijou o topo da minha cabeça. Finn ficará bem. O capitão da guarda diz que ele tem jeito com cavalos. Talvez um dia seja mestre dos estábulos. Isso é mais do que eu poderia sonhar para ele. Você sonhou pequeno demais, Lilith. Ele murmurou. Mas eu vou te ensinar a sonhar como uma rainha. Olhei para ele. Para os olhos dourados que agora me viam não como posse,
mas como parceira. Lembra daquela primeira noite? Perguntei. Quando você explodiu de ciúmes no corredor. Ele fez uma careta. Prefiro esquecer minha falta de compostura. Eu não. Foi ali que soube. Soube o quê? Que você não era de pedra. Que debaixo da coroa e do medo havia um coração batendo tão desesperado quanto o meu. Ele me puxou para um abraço, me envolvendo completamente. Eu estava com tanto medo, Lilith. Medo de que você fosse como os outros, que me traísse, que me usasse. Eu nunca te usaria. Eu sei. Agora eu sei. Ele levantou meu rosto para o dele. Você me salvou, sabe? Não de Vigo. De mim mesmo. Da escuridão que estava me consumindo. Nós nos salvamos. Corrigi. Eu te dei humanidade. Você me deu força. O sol começou a nascer no horizonte, pintando o céu de rosa e dourado. A luz banhou o castelo, expulsando as últimas sombras da noite. Kieran tirou algo do bolso. Um anel. Não uma joia pesada da coroa, mas um anel simples de ouro trançado, com uma pequena pedra da lua no centro. Minha mãe me deu isso, ele disse. Disse para dar à mulher que me fizesse querer ser melhor do que um rei. Alguém que me fizesse querer ser homem. Ele deslizou o anel no meu dedo. Lilith, você aceita governar ao meu lado? Não atrás de mim, não abaixo de mim. Ao meu lado. Em todas as batalhas, em todas as festas, em todos os silêncios. Olhei para o anel, para a cidade acordando lá embaixo, para o homem que segurava minha mão como se fosse sua única âncora no mundo. Aceito, disse, com todo o meu coração. Ele me beijou enquanto os primeiros raios de sol tocavam nossos rostos. Não havia mais segredos. Não havia mais dívidas. Apenas nós. Epílogo, narração final. Voz de Lilith. Eu saí na chuva naquela noite para salvar meu irmão de monstros humanos, armada apenas com moedas e medo. Achei que estava caminhando para minha perdição. Em vez disso, caminhei para o meu destino. Entreguei minha alma ao monstro que usava coroa, o rei alfa que todos temiam, e descobri que, por baixo das presas e da fúria, havia um amor tão vasto e feroz que poderia queimar o mundo apenas para me manter aquecida. Eles chamam isso de conto de fadas. A serva que virou rainha. Mas eu sei a verdade. Não foi magia. Não foi sorte. Foi escolha. A escolha de ver além da fera. A escolha de confiar quando tudo dizia para correr. E pela primeira vez na minha vida, eu não queria ser salva. Eu queria ser dele. E ele, gloriosamente, aterrorizantemente era meu. Para sempre. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história. A pobreza tem um gosto amargo. Não é o gosto metálico da fome, nem o gosto seco da poeira. É o gosto da humilhação engolida com chá morno servido em xícaras lascadas. É o gosto de polir a prataria que um dia pertenceu à sua avó para que estranhos vulgares possam comer nela. É o gosto de baixar a cabeça quando as mesmas pessoas que dançavam com você nos bailes de debutante agora estalam os dedos para pedir mais açúcar, fingindo não reconhecer a filha do Visconde Moretti sob o uniforme preto de governanta. Eu era Clara Moretti, herdeira de Solar dos Ventos, educada em francês, piano e etiqueta. Agora, eu era apenas a moça. A casa ainda era a mesma. As mesmas cortinas de veludo verde musgo que bloqueavam a luz pálida e eterna de Londres. Os mesmos tapetes persas onde aprendi a andar, agora gastos pelo tempo e pelos passos pesados dos novos donos. A propriedade pertencia aos Thornfield, mercadores de carvão que compraram a dívida do meu pai junto com as paredes que nos abrigavam. Eles me mantiveram por caridade, diziam aos amigos. Eu sabia que era por troféu. Ter uma nobre falida servindo-os era o máximo do status social em uma sociedade que valorizava o sangue, mas adorava o ouro.
Naquela tarde chuvosa de novembro, a casa estava empolvorosa. Um convidado importante chegaria. Realeza, sussurravam as criadas na cozinha, os olhos arregalados de medo e fascinação. Um dos antigos. Eu sabia o que significava. A sociedade vitoriana fingia que eles não existiam, escondendo-os sob camadas de polidez e negação, mas todos sabiam. Os clãs, os lobos, a aristocracia sombria que governava o submundo de Londres com garras de ferro e luvas de pelica. Eles eram os verdadeiros donos da cidade. Os predadores no topo da cadeia alimentar. Eu estava na biblioteca, o único lugar onde ainda me sentia eu mesma, espanando os livros que meu pai amava, quando a porta se abriu. Não houve anúncio. Não houve passos pesados. Apenas uma mudança súbita e violenta na pressão do ar. O cheiro de chuva fria, tabaco caro e algo perigosamente masculino e selvagem inundou o cômodo, abafando o cheiro reconfortante de cera e papel velho. Virei-me, o espanador apertado contra o peito como um escudo inútil. Ele estava parado na porta, alto, impecável em um terno preto de corte severo que gritava alfaiataria de Savile Row, um sobretudo de lã escura jogado sobre os ombros largos. Cabelos negros como azeviche, penteados para trás, revelando um rosto de linhas duras e aristocráticas. Pálido como mármore sob a luz do gás. Ele usava luvas de couro preto e segurava uma bengala com castão de prata em forma de cabeça de lobo rosnando. Seus olhos eram o que paralisavam. Verde floresta escuro, frios, calculistas, sem um traço de calor humano. Eram olhos que não viam pessoas, viam ativos e passivos. Rei Valerius Blackwood, o alfa dos negócios. O homem que controlava metade do comércio de Londres e toda a política sangrenta dos clãs. Atrás dele, o Sr. Thornfield, meu patrão, suava frio, o lenço amarrotado nas mãos gordinhas. Vossa Graça, esta é apenas a governanta. Podemos ir para a sala de estar. Preparei o conhaque. Saiam, Valerius disse. A voz dele era veludo sobre cascalho. Baixa, culta, mas com uma autoridade absoluta que fez os vidros das janelas vibrarem. Mas Valerius apenas virou a cabeça, milímetros. Um aviso silencioso. Thornfield empalideceu, murmurou desculpas gaguejadas e saiu, fechando a porta com um clique final. Ficamos sozinhos. Eu, a governanta falida e o predador mais perigoso da cidade. Ele caminhou até a mesa central de carvalho. O som da bengala batendo no tapete era abafado, mas rítmico, como um metrônomo contando o tempo que me restava. Tac, tac, tac. Senhorita Clara Moretti, ele disse, sem olhar para mim. Ele começou a tirar as luvas, dedo por dedo, com uma lentidão deliberada, revelando mãos grandes, pálidas e fortes. Mãos que poderiam assinar um tratado ou quebrar um pescoço com a mesma facilidade. 23 anos. Órfã de pai. Mãe inválida vivendo em um asilo de caridade no East End, tossindo os pulmões no frio. Dívida total da família. 50.000 libras. Meu sangue gelou nas veias. A menção à minha mãe foi um golpe físico. Como sabe disso? Ele finalmente olhou para mim. O peso daquele olhar verde quase me fez dobrar os joelhos. Eu sei o preço de tudo em Londres, senhorita Moretti. Incluindo o seu. Eu não estou à venda, milord. Minha voz tremeu, traindo meu medo, mas mantive o queixo erguido. O orgulho era a única coisa que os credores não tinham levado, e eu não o entregaria a ele. Tudo está à venda, ele corrigiu friamente, depositando as luvas sobre a mesa com precisão cirúrgica. A questão é apenas a moeda. Ele puxou um pergaminho enrolado do bolso interno do paletó. O som do papel desenrolando sobre a madeira polida foi alto no silêncio da biblioteca. Uma proposta, ele disse. Aproximei-me cautelosa, como se o papel pudesse me morder. Era um contrato. Letras elegantes, selo de cera vermelha com o brasão do lobo. Leia. Meus olhos correram pelas linhas, o coração batendo na garganta. Contrato de união. Partes. Valerius Blackwood e Clara Moretti. Objeto. Casamento. Duração. 1 ano civil. Deveres da contratada. Aparência pública impecável. Gestão da residência Blackwood.
Acompanhamento em eventos sociais da alta sociedade e do Conselho dos Clãs. Compensação. Quitação integral das dívidas da família Moretti, restituição da propriedade solar dos ventos, pensão vitalícia e tratamento médico completo para a viúva Moretti. Arregalei os olhos, o papel tremendo em minhas mãos. Isso é uma farsa. É um negócio, ele corrigiu, impassível. Meu avô, o Grão-Duque Lourenço, está morrendo. Ele é um velho teimoso que exige me ver casado e estabilizado antes de passar o controle total do Conselho dos Clãs. Ele valoriza a linhagem antiga e sangue azul acima de tudo. Coisas que você tem de sobra, mesmo que não tenha onde cair morta. E o que eu ganho, além do dinheiro sujo? Dignidade, ele respondeu, e a honestidade brutal da palavra me cortou. Você recupera sua casa. Tira sua mãe daquele buraco infecto onde ela está morrendo aos poucos. Volta a ser alguém, Lady Moretti, em vez de limpar a sujeira de novos ricos que não sabem usar um garfo de peixe. Fechei os olhos. A imagem da minha mãe, pálida e magra, tossindo sangue em um lenço encardido na última visita, invadiu minha mente. O médico disse que ela precisava de ar puro, comida boa, aquecimento constante. Coisas que meu salário de governanta jamais compraria. Abri os olhos e apontei para o final da página. E as outras cláusulas? Cláusula 4. Sem intimidade conjugal. Quartos separados, sem herdeiros. O casamento será dissolvido legalmente após o período estipulado. Eu não preciso de um herdeiro, Valérius disse, a voz ficando ainda mais fria, se é que era possível. Ele olhou pela janela, para a chuva. E não tenho o menor interesse em romance ou nas complicações do afeto. Preciso de uma parceira de negócios que saiba segurar uma xícara de chá e conversar com embaixadores sem gaguejar. Você foi educada para isso. É sua única habilidade vendável no momento. A frieza dele era uma barreira física. Ele falava de casamento, de união, como se fosse a aquisição de uma propriedade ou a fusão de empresas. Você quer uma boneca? Acusei, a amargura vazando na minha voz. Uma esposa de enfeite para colocar na prateleira e mostrar ao seu avô. Eu quero uma solução. Ele retrucou, voltando os olhos verdes para mim. E você precisa de salvação. É uma troca justa. Ninguém perde. Ele pegou uma pena de ganso, molhou a ponta no tinteiro de prata da mesa e a estendeu para mim. O cabo da pena estava quente do toque dele. Assine, Clara. E sua mãe dorme em lençóis de seda e quarto aquecido esta noite. Recuse. E continue servindo chá para pessoas que não merecem limpar seus sapatos. Olhei para a pena. Olhei para ele. Ele era bonito de uma forma terrível, como uma tempestade ou um precipício. Intocável. Um rei de gelo em um trono de sombras. Casar com ele seria entrar na cova do lobo voluntariamente. Vender minha liberdade por segurança. Mas então pensei no solar dos ventos. Pensei em recuperar o piano da minha mãe. Pensei em nunca mais ter que dizer sim, senhor, para o Sr. Thornfield. O orgulho não enche a barriga. E a liberdade de uma governanta é apenas a liberdade de escolher qual chão limpar. Peguei a pena. Minha mão tremia, mas minha decisão não. 1 ano. Sussurrei. 1 ano. Ele confirmou. E depois você nunca mais precisará ver meu rosto ou ouvir meu nome. Assinei. A tinta preta manchou o papel, espalhando-se nas fibras como uma raiz, selando meu destino. Clara Moretti. Valérius pegou o contrato assim que soltei a pena. Ele não sorriu. Não houve alívio em seu rosto, nem triunfo. Apenas a satisfação eficiente de um problema resolvido. Ele enrolou o pergaminho e o guardou. Pegou a bengala. Colocou as luvas novamente, escondendo a pele, escondendo o homem. Faça suas malas, ele ordenou, caminhando para a porta. A carruagem espera lá fora. Não leve nada desta casa que não seja estritamente pessoal. Roupas novas e adequadas aguardam na mansão Blackwood. Agora? Perguntei, a voz falhando. Agora. O noivado será anunciado nos jornais amanhã de manhã. O casamento em 3 dias. Não há tempo a perder com despedidas. Ele abriu a porta. Valérius, chamei, usando o nome dele pela primeira vez. Parecia estranho, pesado na minha língua. Ele parou, a mão na maçaneta, as costas largas e retas.
Ele não se virou. Por que eu? Há muitas damas falidas em Londres, mais bonitas, mais dóceis. Houve um silêncio longo. O som da chuva batendo na janela parecia preencher o espaço entre nós. Por que você não chorou? Ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Quando perdeu tudo. Quando eu listei suas dívidas. Você não chorou. E eu preciso de alguém que não quebre. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei sozinha na biblioteca. O cheiro dele, tabaco, chuva e poder, ainda pairava no ar, fantasmagórico. Olhei para minhas mãos. A tinta no dedo indicador parecia uma mancha de culpa que nunca sairia. Eu tinha me vendido, mas minha mãe dormiria em seda. Enxuguei uma lágrima solitária e furiosa que ousou escapar pelo canto do olho. Ele disse que me escolheu porque eu não quebrava. Eu teria que provar que ele estava certo, mesmo que isso me custasse a alma. A viagem até a mansão Blackwood foi um exercício de isolamento. Valérius não me acompanhou na carruagem. Ele cavalgou ao lado, um guarda sombrio montado em um garanhão negro, a chuva escorrendo de seu chapéu e capa. Eu fui sozinha no interior de veludo, observando Londres passar através das cortinas molhadas, despedindo-me da vida que conhecia. A mansão ficava nos arredores da cidade, onde a névoa industrial se misturava com a neblina natural dos pântanos. Era gótica, imponente, com gárgulas de pedra observando do telhado e janelas altas que pareciam olhos negros e vazios. Muros altos de pedra e portões de ferro forjado separavam o mundo dos Blackwood do resto da humanidade. Fui recebida não como uma noiva, mas como uma aquisição valiosa. Um exército de criados silenciosos me banhou, esfregou minha pele até ficar vermelha, aplicou óleos perfumados que custavam mais que minha vida inteira, cortaram meu cabelo, arrumaram minhas unhas, vestiram-me em sedas pesadas e joias antigas que pareciam correntes de ouro. E então, 3 dias depois, o casamento. A capela privada da mansão era um lugar de sombras e frio. Pedra cinza, vitrais escuros que mal deixavam a luz passar. Não havia flores, não havia música, não havia convidados sorridentes. Apenas o juiz de paz, um homem magro e trêmulo, e um velho sentado em uma cadeira de rodas na primeira fila. Grão-duque Lorenzo, o avô. Ele parecia um cadáver que se recusava a deitar. Pele fina como papel, olhos leitosos que pareciam ver através de mim, mãos esqueléticas agarradas aos braços da cadeira. Mas havia uma inteligência afiada e cruel brilhando no fundo daquelas órbitas. Ele me observou caminhar até o altar com um sorriso de aprovação cínica, como se eu fosse um cavalo de raça que ele acabara de comprar. Valérius me esperava no altar. Ele estava magnífico e aterrorizante. Um traje formal preto, colete de brocado prata, a bengala de lobo apoiada ao lado. Ele não sorriu quando cheguei ao lado dele. Ele pegou minha mão. Estava de luvas. Sempre de luvas. O juiz falou as palavras. Promessas vazias de amor, honra e obediência. Eu as repeti mecanicamente, minha voz ecoando na pedra fria. Valérius também, sua voz firme e sem emoção. Os anéis, o juiz disse. Valérius tirou um anel do bolso do colete. Ouro branco, pesado, com uma esmeralda escura lapidada em quadrado. Ele deslizou no meu dedo. O metal estava frio. Parecia uma algema de luxo. E agora? Valérius disse, interrompendo o juiz antes da bênção final. O pacto antigo. Lorenzo, na cadeira de rodas, inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com avidez. O que é isso? Sussurrei, puxando levemente a mão. Não estava no contrato. É tradição do clã. Valérius murmurou, apenas para mim, sem me olhar. Para satisfazer o velho e selar a liderança. Confie em mim. É apenas sangue. Ele tirou a luva da mão direita. Foi a primeira vez que vi a pele dele nua. Pálida, forte, com veias azuis visíveis no pulso. Ele pegou uma adaga pequena de prata do altar. Fez um corte rápido, preciso, na palma da própria mão. Sangue vermelho escuro, rico, brotou instantaneamente. Ele virou-se para mim, a adaga estendida. Sua mão, Clara. Hesitei. O cheiro de sangue no ar fechado da capela era forte, metálico. Mas os olhos de Lorenzo estavam em nós, julgando, esperando uma falha.
E os de Valérios? Havia um aviso neles. Jogue o jogo. Não quebre agora. Estendi a mão esquerda. Ele segurou meu pulso. O toque da pele dele foi um choque. Quente. Vivo. Ele cortou. Doeu. Uma picada aguda e rápida. Ele pressionou a palma da mão dele contra a minha. Sangue com sangue. No momento em que nosso sangue se misturou, algo aconteceu. O ar na capela ficou pesado, carregado de eletricidade estática. Os olhos de Valérios mudaram. O verde floresta escureceu. A pupila dilatou até quase engolir a íris, transformando o olhar humano em algo predatório. Um rosnado muito baixo, quase infrassônico, vibrou no peito dele, audível apenas porque estávamos colados. Senti a mão dele apertar a minha com força excessiva, possessiva, quase esmagando meus ossos. O lobo. Ele estava reagindo ao meu sangue, à mistura, ao cheiro. Por um segundo, pensei que ele fosse me morder ali mesmo. A máscara de controle vitoriano rachou. Vi a fome nua. Vi a fera que ele mantinha acorrentada sob ternos e boas maneiras e contratos legais. Ele se inclinou em minha direção, as narinas dilatadas, inalando meu cheiro como se fosse oxigênio. Valérios, sussurrei assustada, tentando recuar. Ele piscou. Respirou fundo pelo nariz, lutando visivelmente contra o próprio instinto. A máscara voltou ao lugar, trincada mais inteira. O verde dos olhos clareou, embora a tensão no maxilar permanecesse. Ele soltou minha mão abruptamente, como se ela queimasse. Tirou um lenço de linho branco do bolso e limpou o sangue da própria mão com movimentos rápidos. Depois envolveu a minha. Está feito, ele disse. A voz rouca, diferente de antes. Beije a noiva. Lorenzo grasnou, batendo a bengala no chão. Cele o pacto. Valérios olhou para mim. Havia perigo nele agora. Ele se inclinou. Eu prendi a respiração, esperando... O quê? Ele não me beijou na boca. Beijou minha testa. Um toque seco, rápido, quase clínico. Mas senti o calor dos lábios dele, a respiração contida. Vamos, ele disse, virando-se para o juiz e para o avô. O jantar espera. Lorenzo riu. Um som seco como folhas mortas. Bem feito, garoto. Bem feito. A noite de núpcias foi a farsa final. Fomos levados para a suíte principal da mansão. Uma sala enorme, com uma lareira gigantesca, tapetes grossos e uma cama de dossel que parecia um palco montado para uma tragédia. Assim que a porta se fechou e os criados se foram, Valério se afastou de mim. Ele foi até a janela, abrindo-a para a chuva fria da noite, respirando fundo como se precisasse limpar os pulmões do cheiro da capela. Eu estava parada no meio do quarto, ainda com o vestido de noiva pesado, a mão enfaixada pulsando. Me sentia uma peça de mobília deslocada. E agora? Perguntei, minha voz pequena na vastidão do quarto. Ele não se virou. Ali! Ele apontou para uma porta lateral discreta na parede oposta, quase escondida pelo papel de parede. Seu quarto é ali, conectado, mas separado. Tranque a porta se quiser. Eu não entrarei. Ninguém entrará. Valérios, o que aconteceu na capela? O sangue. Você parecia... Não pergunte. Ele cortou, a voz afiada como vidro. Ele fechou a janela com força. Vá dormir, senhora Moretti. O dia foi longo. E o teatro continua amanhã de manhã. Ele começou a tirar o paletó, jogando-o em uma cadeira. Começou a desabotoar o colete, as costas tensas, os músculos visíveis sob a camisa branca fina. Ele parecia um animal enjaulado, andando de um lado para o outro. E eu estava na jaula com ele. Caminhei até a porta lateral. Abria. Um quarto bonito, feminino, decorado em tons de creme e rosa pálido. Frio. Solitário. Olhei para ele uma última vez. Ele estava servindo uma dose de uísque, a mão tremendo levemente. Boa noite, meu marido, disse. Ele não respondeu. Bebeu o uísque de um gole só. Entrei no meu quarto e fechei a porta. Girei a chave na fechadura. O clique foi o som mais solitário que já ouvi. Sentei na cama e olhei para o curativo na minha mão. O sangue já tinha secado, mas a sensação do toque dele, daquele aperto possessivo, ainda queimava na minha pele. O casamento era um contrato. Frio. Legal.
Mas o sangue parecia perigosamente real. E o olhar que ele me deu na capela não era de um sócio, era de um dono. Os primeiros meses na mansão Blackwood foram um exercício de equilíbrio sobre gelo fino. Eu não era uma prisioneira, tecnicamente. Tinha acesso às chaves da casa, às contas, aos jardins de inverno. Minha mãe, soube através de cartas enviadas por mensageiros discretos, estava instalada em uma casa de campo em Sussex, com enfermeiras e lareiras sempre acesas. A tosse tinha diminuído. Ela chamava Valérius de meu salvador nas cartas. Eu o chamava de meu fantasma. Víamo-nos apenas o necessário. No café da manhã, onde ele lia o jornal financeiro, e eu revisava os menus do dia, trocando frases curtas sobre o clima ou a política. Nos jantares formais com os sócios do clã, onde eu sorria, usava as joias certas e desviava a conversa quando perguntavam sobre herdeiros. Ele me observava nessas ocasiões. Eu sentia o peso do olhar dele, verde e analítico, avaliando meu desempenho como se eu fosse um investimento de alto risco. Mas à noite, a parede entre nossos quartos parecia fina demais. Eu ouvia os passos dele, o som de vidro tilintando quando ele servia uísque tarde da noite. Às vezes, ouvia um rosnado baixo, frustrado, quando algo nos negócios ou na política do clã dava errado. E às vezes, eu acordava com a sensação de estar sendo observada, apenas para encontrar a maçaneta da porta de conexão girada silenciosamente, depois solta. Ele testava a porta. Eu nunca destrancava. A rotina quebrou no meio do inverno. Valérius precisava inspecionar as terras do norte, propriedades que faziam fronteira com clãs rivais. Era uma viagem diplomática e administrativa. A esposa deve acompanhar, ele disse secamente no café da manhã, sem levantar os olhos do jornal. A aparência de unidade é essencial. Claro, respondi, passando manteiga na torrada com precisão cirúrgica. Unidade é nossa especialidade. Partimos em uma carruagem fechada. O interior era luxuoso, mas claustrofóbico. Valério sentou-se à minha frente, revisando documentos. A bengala de lobo sempre ao lado. Ele usava um sobretudo pesado de lã cinza e luvas de couro novas. O cheiro de tabaco e chuva fria preenchia o espaço. A tempestade nos pegou a 3 horas de casa. Não foi uma chuva comum. Foi um dilúvio bíblico. O céu ficou preto ao meio-dia. O vento uivava como almas perdidas. A carruagem sacudiu violentamente quando uma árvore caiu na estrada à frente, bloqueando o caminho. O cocheiro tentou desviar. A roda traseira bateu em uma raiz escondida na lama. Houve um estalo alto, como um tiro. A carruagem inclinou perigosamente. Gritei, agarrando o banco. Valérius largou os papéis e segurou meu braço, impedindo que eu fosse jogada contra a porta. Paramos, inclinados, mas inteiros. Fique aqui, ele ordenou, soltando-me. Saiu para a chuva. Ouvi vozes abafadas. O cocheiro, os guardas a cavalo. Valérius voltou minutos depois, encharcado. Gotas de água escorriam de seus cabelos negros, pingando no nariz aquilino. Ele parecia menos lorde vitoriano e mais elemental. A roda quebrou o eixo, ele informou, fechando a porta contra o vento. Não podemos mover. Os guardas foram buscar ajuda na vila mais próxima. Mas com esse tempo, levará horas. Estamos presos, concluí. Estamos seguros, ele corrigiu. A carruagem é sólida. Temos mantas. Apenas esperamos. Ele se sentou novamente. O espaço parecia menor com a tempestade lá fora. O frio começou a se infiltrar. A lareira da carruagem tinha apagado com o solavanco e não tínhamos como reacender. 1 hora se passou. 2. Comecei a tremer. Tentei esconder, apertando os braços ao redor do corpo, mas meus dentes batiam. O vestido de viagem era elegante, não térmico. Valérius, que parecia imune ao frio, levantou os olhos dos papéis que fingia ler. Você está com frio. Estou bem. Menti. Os lábios dormentes. Você está azul, Clara. Ele suspirou, um som de impaciência. Isso é ridículo. Venha cá. O quê? Venha para cá. Corpo gera calor. É física básica, não um convite lascivo. Hesitei, mas o frio era uma dor física agora. Levantei-me desajeitada na carruagem inclinada e sentei-me ao lado dele. Não,
Ele disse. Assim não adianta. No meu colo. Agora. Arregalei os olhos. Isso é impróprio. Ninguém está vendo, mulher. E prefiro uma esposa viva e escandalizada do que uma esposa morta de hipotermia. Sente. Ele puxou meu braço. Não tive escolha. Caí sobre ele. Era duro, sólido como pedra, mas quente. Deus, ele era quente. Como se tivesse fogo sob a pele. Ele abriu o sobretudo e me envolveu nele, nos fechando em um casulo de lã e calor. Minhas costas ficaram contra o peito dele, minhas pernas sobre as dele. Fiquei rígida como uma tábua. Relaxe, ele murmurou perto do meu ouvido. Não vou morder. Aos poucos, o calor dele penetrou minhas roupas. Parei de tremer. Minha respiração desacelerou. O cheiro dele estava em toda parte. Almíscar, chuva e algo mais profundo, mais animal, que eu só sentia quando estávamos muito perto. Ele tirou as luvas, colocou-as no bolso, e então, suas mãos nuas tocaram minhas mãos geladas. Foi um choque, pele com pele. Ele esfregou meus dedos, tentando aquecê-los. As mãos dele eram grandes, cobrindo as minhas completamente. Melhor? Ele perguntou. A voz mais baixa, mais rouca. Melhor? Sussurrei. Ficamos assim por um tempo. O som da chuva no teto era hipnótico. O calor dele era sedativo. Senti a cabeça dele baixar. O nariz dele roçou meu cabelo. Ele inalou. Lavanda. Ele disse, quase para si mesmo. E pão doce. Você cheira a... casa. Meu coração tropeçou. Virei o rosto, apenas um pouco para olhá-lo. Nossos rostos estavam a centímetros. Os olhos verdes dele estavam escuros, dilatados. A máscara de controle estava escorregando. O Lorde Vitoriano estava recuando, deixando o alfa aparecer. Ele olhou para a minha boca, depois para o meu pescoço, onde o pulso batia frenético. Valérius, quieta, ele ordenou suavemente. Ele enterrou o rosto na curva do meu pescoço. Senti a respiração quente dele na minha pele sensível. Senti os lábios dele roçarem, apenas roçarem, o ponto onde o sangue corria. Um arrepio que não tinha nada a ver com frio percorreu minha espinha. Minhas mãos, por vontade própria, agarraram a camisa dele sob o casaco. Ele gemeu, um som baixo, vibrante, que senti nas minhas costas. Ele ia me beijar, ou me marcar, e eu queria. Deus me ajude. Eu queria que ele quebrasse o contrato. A mão dele subiu para a minha cintura, apertando. O polegar desenhou círculos possessivos através do tecido. Clara, ele sussurrou contra minha pele. Você não tem ideia do quanto é difícil. O quê? Não tomar o que é meu. A frase ficou suspensa. Perigosa. Real. Ele levantou a cabeça. Nossos olhares se travaram. A tensão era elétrica, insuportável. Eu me inclinei em direção a ele. Ele se afastou, bruscamente, quase me derrubando do colo dele. Não, ele disse, a voz dura, ofegante. Não aqui, não assim. Ele abriu a porta da carruagem e saiu para a chuva torrencial. Valérius, você vai... Ele bateu a porta. Vi-o pela janela. Ele estava de pé na lama, a chuva encharcando-o em segundos. Ele segurava a bengala com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele estava respirando fundo, o peito subindo e descendo violentamente, lutando para retomar o controle. O lobo queria sair, e ele o estava forçando de volta para a jaula com pura força de vontade. Fiquei sozinha no calor residual do casaco dele, sentindo frio de novo, mas por um motivo diferente. A rejeição doeu. Mas a revelação queimava. Ele me queria. Não como parceira de negócios, como companheira. E o medo nos olhos dele antes de sair não era medo de mim. Era medo de si mesmo. Do que ele faria se a barreira caísse. Quando o resgate chegou, horas depois, Valérius voltou para a carruagem. Estava molhado, frio e perfeitamente composto. A máscara estava de volta. Ele não me tocou. Não me olhou. Mas eu sabia. A jaula estava rachando. E era apenas uma questão de tempo até que ela quebrasse. A volta para a mansão foi silenciosa, mas diferente. A tensão não era mais de desconforto. Era de expectativa. Nos dias seguintes,
Valérios me evitou. Ele trabalhava até tarde no escritório. Comia no quarto. Mas eu comecei a notar pequenas coisas. Flores frescas no meu quarto. Não as rosas vermelhas vulgares, mas lavanda e lírios brancos. Meus favoritos. Um livro raro de poesia que eu tinha mencionado gostar semanas atrás apareceu na minha mesa de cabeceira. E quando estávamos na mesma sala, eu o pegava me olhando, não avaliando, devorando. O contrato dizia 1 ano, mas algo me dizia que o prazo estava encurtando. O inverno estava chegando ao fim, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. E tinha nome: o Grande Baile de Inverno. O Grande Baile de Inverno era o evento social da década. Todos os clãs estariam lá. Nobres humanos, magnatas da indústria e, claro, os lobos antigos. Era o palco perfeito para Valérios exibir sua estabilidade e para o grão-duque Lorenzo testar a força do neto. Para mim, era apenas mais uma performance. Vesti-me com cuidado militar. O vestido era de veludo verde esmeralda profundo, a cor dos olhos de Valérios. Ele tinha um decote quadrado que revelava a curva do meu pescoço, uma exigência da modista francesa que Valérios contratou, e mangas longas e justas. O espartilho estava tão apertado que respirar era um luxo opcional. Usei o colar de esmeraldas e diamantes que pertencia à mãe de Valérios. Pesava como uma coleira de ouro. Quando desci a grande escadaria da mansão Blackwood, Valérios me esperava no hall. Ele estava de costas, conversando com o mordomo. Ele usava um fraque preto impecável, gravata branca e uma capa de veludo preto forrada de seda verde. Ele se virou ao ouvir meus passos e parou. A conversa morreu na garganta dele. Seus olhos varreram meu corpo, dos sapatos de cetim até o coque elaborado. Ele não disse nada, apenas ficou ali, olhando, com uma intensidade que fez meu rosto esquentar. "Está adequado?" Perguntei, nervosa. Ele pigarreou, ajustando a luva. "Adequado é uma palavra pobre, Clara. Você está... devastadora." Ofereceu o braço. "Vamos. Temos lobos para alimentar." O salão de baile do Palácio de Cristal estava lotado. Lustres gigantes, orquestra, mesas de banquete. O cheiro era uma mistura inebriante de perfumes caros, champanhe e feromônios de alfa. Valérios e eu éramos o centro das atenções. O rei e sua esposa comprada sussurravam. Mas quando Valérios me olhava ou colocava a mão na minha cintura para me guiar pela multidão, os sussurros morriam. Ninguém ousava insultar o que o rei reivindicava. Dançamos a primeira valsa. Ele era um dançarino perfeito, frio e preciso. Mas sua mão na minha cintura estava quente, e seus olhos não deixavam meu rosto. "Você está tensa", ele murmurou. "Estou cercada por predadores", respondi. "Você está com o maior deles", ele disse, um sorriso perigoso tocando seus lábios. "Ninguém vai te tocar." A música acabou. Valérios foi chamado por um grupo de anciãos do conselho para discutir tarifas de importação. Ele hesitou. "Ficarei bem", garanti. "Vou pegar uma bebida." "Não saia da minha vista", ele ordenou, antes de se afastar. Fui até a mesa de bebidas. Peguei uma taça de champanhe, tentando acalmar os nervos. "Senhora Blackwood", uma voz arrastada disse atrás de mim. Ou devo dizer, a bela Clara Moretti. Virei-me. Lord Marcos. Ele era o oposto de Valérios. Loiro, bronzeado, com um sorriso fácil e olhos azuis que despiam. Ele era um alfa de um clã rival, conhecido por suas festas libertinas e falta de escrúpulos. "Lord Marcos", cumprimentei friamente. "É Senhora Blackwood." "Claro, claro." Ele se aproximou, invadindo meu espaço pessoal. Ele cheirava a conhaque e excesso de confiança. "Dizem que você foi uma pechincha. 50.000 libras? Eu teria pago o dobro. Meu marido pagou com honra, não apenas com ouro." Retruquei, tentando me afastar. Ele riu e bloqueou meu caminho. "Honra? Valérios? Ele é um bloco de gelo, querida. Um calculador. Dizem que ele nem dorme na mesma cama que você." Ele tocou meu braço nu, os dedos quentes e indesejados. "Um desperdício. Uma mulher como você precisa de... calor. Tire a mão", disse baixo. "Ou o quê? Você vai chamar seu mestre? Ele está ocupado." Marcos se inclinou, sussurrando no meu ouvido.
O hálito dele era quente e úmido. Eu posso te mostrar o que é um alfa de verdade, Clara. Não um contador de terno. O toque dele no meu braço apertou. E então, o mundo explodiu. Ouvi o som de vidro quebrando do outro lado do salão. A música parou. Um silêncio súbito e aterrorizante caiu sobre a festa. Olhei por cima do ombro de Marcos. Valérios. Ele estava parado no meio do grupo de anciãos. A taça de cristal que ele segurava tinha sido esmagada em sua mão enluvada. Vinho e cacos de vidro pingavam no chão. Mas ele não estava olhando para a mão. Ele estava olhando para Marcos. E seus olhos não eram mais verdes. Eram pretos. Pretume absoluto. O Lorde Vitoriano tinha desaparecido. Valérios começou a andar. Não com a elegância de sempre. Com a marcha pesada e predatória de um lobo indo para a matança. As pessoas se afastavam dele como se ele estivesse em chamas. Valérios. Marcos começou, soltando meu braço e levantando as mãos em um gesto de paz zombeteira. Estávamos apenas conversando. Valérios não parou. Ele chegou até nós em segundos. Ele não gritou. Ele não fez cena. Ele agarrou Marcos pelo colarinho do fraque e o levantou do chão. Com uma mão. Marcos engasgou, os pés balançando no ar. Valérios aproximou o rosto do de Marcos. Você a tocou, ele disse. A voz não era humana. Era um rosnado tectônico. Foi um acidente. Marcos chiou. Você tocou o que é meu. Valérios jogou Marcos. Não o empurrou. Jogou. Marcos voou 3 metros e colidiu com uma mesa de buffet, derrubando pratos, cristais e um cisne de gelo. O salão inteiro engasgou. Valérios nem olhou para onde Marcos caiu. Ele se virou para mim. Ele estava respirando pesado. Suas luvas estavam manchadas de vinho. Ele parecia aterrorizante. Vamos, ele disse. Ele agarrou meu braço. Não gentilmente, com posse, com fúria. Valérios, todos estão olhando. Que olhem, ele rugiu, e o som fez os vidros das janelas vibrarem. Que vejam. Ele me arrastou para fora do salão. Passamos pelos convidados chocados, pelos guardas, pelas portas duplas. Ele me levou até a carruagem, abriu a porta e praticamente me jogou lá dentro. Para casa! Ele gritou para o cocheiro. Agora! Ele entrou e bateu a porta. A carruagem arrancou. No interior escuro, estávamos sozinhos. A respiração dele era a única coisa que eu ouvia. Ele estava do outro lado, olhando para mim como se quisesse me devorar ou me destruir. Você me humilhou, eu disse, a voz tremendo de raiva e medo. Isso não estava no contrato. Cenas públicas, violência. O contrato, ele rosnou, não dizia que eu teria que sentir o cheiro dele na sua pele. Ele arrancou as luvas e as jogou no chão. Suas mãos estavam nuas. Você é minha esposa, Clara. Minha. No papel. No sangue. Ele se inclinou para a frente, invadindo meu espaço. Você acha que eu não sinto? O cheiro de outro macho em você? O desejo dele? É um insulto. É uma ameaça. Ele só tocou meu braço. Ele queria mais. E eu queria arrancar a garganta dele. Ele passou a mão pelo cabelo, bagunçando o penteado perfeito. Eu estou perdendo o controle, Clara. Estou perdendo a maldita cabeça por sua causa. Por minha causa, eu não fiz nada. Você existe. Ele bateu a mão na parede da carruagem. Você respira. Você cheira a lavanda e me olha com esses olhos. E eu esqueço. Esqueço o plano. Esqueço o avô. Esqueço que sou civilizado. Ele me olhou com uma vulnerabilidade crua e assustadora. Eu te quero. E ver outro homem perto de você me fez querer queimar o mundo. Fiquei sem ar. A confissão pairou entre nós, pesada, inegável. Ele não estava bravo comigo. Ele estava com ciúmes. Ciúmes irracional, primitivo, avassalador. Eu deveria estar brava. Deveria estar ofendida. Mas meu coração estava batendo tão forte que doía. Porque, Deus me ajude, a ideia de que ele perdeu o controle por mim era intoxicante. Valérios. Sussurrei. Ele balançou a cabeça. Não. Não fale. Se você falar, eu vou fazer algo que não posso desfazer. Ele se encostou no banco, fechando os olhos, as mãos fechadas em punhos. A carruagem corria pela estrada escura da floresta. E então,
O mundo virou de cabeça para baixo. Houve uma explosão. Madeira estilhaçando, cavalos gritando. A carruagem tombou. Fui jogada para o teto que agora era chão. Bati a cabeça. Dor. Escuridão. Senti braços ao meu redor. Fortes. Protetores. Valérios me cobriu com seu corpo antes que os destroços caíssem. Clara? A voz dele urgente perto do meu ouvido. Você está viva? Sim. Gemi. O quê? Emboscada. Tiros. Balas atingindo a madeira da carruagem tombada. Fique aqui, ele ordenou. Não se mova. Ele chutou a porta emperrada. Ela voou longe. Ele saiu para a noite. Ouvi rosnados, gritos, o som de carne sendo rasgada. Valérios não estava lutando como um homem. Ele estava lutando como um monstro. Arrastei-me até a abertura. Olhei para fora. Havia 5 homens. Assassinos. Armados com rifles e facas de prata. Valérios estava no meio deles. Ele não tinha a bengala. Ele usava as mãos. E os dentes. Vi ele quebrar o braço de um homem. Vi ele desviar de um tiro com velocidade inumana. Mas então, um tiro acertou. No ombro dele. O impacto o fez girar. Ele rugiu, mas não de dor, de fúria. Ele matou o atirador segundos depois. Quando o último assassino caiu, o silêncio voltou à floresta. Valérios ficou de pé no meio dos corpos. Sua camisa branca estava vermelha. Ele respirava com dificuldade. Saí da carruagem. Valérios! Ele se virou. Seus olhos ainda eram pretos. Ele olhou para mim, depois para o ferimento no ombro. Prata, ele disse, a voz fraca. Marcos, mandou prata. Ele cambaleou. Corri até ele. Ele caiu nos meus braços, pesado demais para eu segurar, mas eu o segurei. Você me protegeu. Solucei. Você é minha, ele murmurou, a consciência falhando. Contrato. Ou não. Desmaiei com ele ali, na estrada escura, esperando que alguém nos encontrasse antes que o veneno da prata levasse meu marido de mentira, que tinha acabado de se tornar a coisa mais real da minha vida. A volta para a mansão foi um pesadelo silencioso. A carruagem destruída foi deixada para trás na floresta, um esqueleto de madeira e veludo na lama. Voltamos na carruagem de resgate, enviada pelos batedores que ouviram os tiros. Valérios estava deitado no banco oposto, a cabeça apoiada no encosto de couro, os olhos fechados. Ele segurava o ombro ferido com a mão boa, mas o sangue continuava a escorrer, escuro e lento, manchando sua camisa branca e o colete de brocado. Ele não gemia, não reclamava, apenas respirava, inspirando e expirando com um controle terrível, lutando contra a dor que eu sabia ser agonia pura. Prata para um lobo não era apenas um ferimento, era veneno. Queimava como ácido. Sentei-me ao lado dele, pegando sua mão fria. Ele apertou meus dedos, fraco, mas presente. Estamos quase lá, sussurrei, mais para mim do que para ele. Estou bem, ele murmurou, a voz arrastada. A mentira era tão óbvia que doía. Quando chegamos aos portões da mansão, o caos organizado assumiu. Criados correram com tochas. O mordomo gritou ordens. Valérios foi carregado para dentro, recusando a maca, andando com o apoio de 2 guardas, orgulhoso até o fim. Levaram-no para o quarto principal. O médico do clã, Dr. Aris, já estava lá, alertado por mensageiro. Ele era um homem pequeno, nervoso, com cheiro de éter e medo. Prata. Aris diagnosticou imediatamente, rasgando a camisa de Valérios. A ferida no ombro era feia, as bordas da pele enegrecidas e fumegantes. A bala ainda está lá dentro. Precisa ser removida. Agora. Faça, ordenei. Eu estava suja de lama, meu vestido de baile arruinado, meu cabelo solto e selvagem. Mas me sentia mais rainha naquele momento do que em qualquer salão de baile. Senhora, talvez seja melhor esperar lá fora. Aris começou. Eu fico. Cortei. Comece. Aris não discutiu. Ele preparou os instrumentos. Pinças de aço. Bisturi. Um pano para Valérios morder. Valérios recusou o pano. Apenas... faça. Fiquei ao lado da cabeceira. Segurei a mão dele com as 2 minhas. Aris começou. O som do metal raspando no osso foi o pior som que já ouvi. Valérios ficou rígido,
o corpo arqueando na cama. Ele não gritou, mas um rosnado baixo, estrangulado, escapou de sua garganta. Sua mão apertou a minha com tanta força que senti meus ossos estalarem, mas não soltei. Está fundo, Aris murmurou, suando. Perto da artéria. Tire! Sibilei. Mais um puxão. Um som úmido. E então o tinido de metal caindo na bacia de prata. A bala. Deformada. Brilhante. Valérios desabou no colchão, a respiração saindo em um suspiro trêmulo. Feito! Aris disse, limpando o sangue. Vou costurar e aplicar cataplasma de raiz de lobo. Mas a febre virá. A prata entrou na corrente sanguínea. O corpo dele vai lutar. Esta noite será decisiva. Ele terminou o curativo, deixou instruções e frascos de remédio, e saiu. Fiquei sozinha com ele. O quarto estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pelo fogo baixo na lareira. O cheiro de sangue e antisséptico era forte. Valérios começou a tremer. Primeiro levemente, depois violentamente. Seus dentes batiam. Sua pele, pálida momentos antes, agora estava corada, quente ao toque. A febre da prata. Molhei panos na bacia de água fria e coloquei na testa dele, no pescoço. Ele se contorcia, murmurando coisas sem sentido. Nomes de batalhas antigas, números de contas. E meu nome. Clara. Estou aqui. Sussurrei, trocando o pano quente por um frio. Não deixe. Marcos. Tocar. Marcos se foi. Você o venceu. Ele abriu os olhos. O verde estava turvo, vidrado pela febre. Ele não me via. Não realmente. Ele via fantasmas. Contrato. Ele balbuciou. Cláusula 4. Quebrada. Não importa o contrato, Valérios. Descanse. Importa. Ele tentou se levantar, caindo de volta com um gemido. Importa porque eu menti. Parei com o pano na mão. Menti sobre o quê? Sobre negócios. Ele fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo pelo canto. Eu te vi, na biblioteca. Você estava orgulhosa. Quebrada, mas orgulhosa. E eu? Ele engoliu em seco. Eu te quis, não como sócia, como minha. Meu coração parou. Eu escrevi as regras, para me proteger. Ele continuou, as palavras saindo rápidas, febris. Quartos separados, sem toque, porque sabia que se tocasse, eu perderia o controle, perderia a frieza que me mantém vivo. Ele riu, um som fraco e delirante. E perdi mesmo assim, um toque no baile, e eu queimei o mundo. Olhei para ele, para o homem que construiu muralhas de gelo ao redor do coração, derretendo diante dos meus olhos. Você me ama? Perguntei, a voz tremendo. Ele virou o rosto para mim. A febre parecia ter queimado as barreiras. Havia apenas verdade nua e crua. Eu respiro você. Ele sussurrou. Desde o primeiro dia. Você é a única coisa real neste maldito mundo de papel. Ele estendeu a mão trêmula, tentando tocar meu rosto. Fuja, Clara, enquanto estou fraco. Fuja antes que eu te prenda para sempre. Segurei a mão dele. Levei aos meus lábios. Eu não quero fugir, disse. Tirei os sapatos. Subi na cama. Clara, cale a boca, Valérios. Deitei-me ao lado dele, sobre os cobertores, mas perto o suficiente para compartilhar o calor. Puxei a cabeça dele para o meu ombro. A cláusula 4 foi anulada. Sussurrei no cabelo dele. Por justa causa. Ele suspirou. O corpo dele relaxou, a tensão da luta finalmente cedendo ao conforto. Ele se aninhou em mim, instintivamente, buscando abrigo. Minha, ele murmurou, já caindo no sono induzido pela exaustão. Sua, confirmei. Fiquei acordada, ouvindo a respiração dele se regular, sentindo a febre começar a baixar lentamente. O contrato dizia que éramos parceiros de negócios, mas ali, naquela cama, com o sangue dele nas minhas roupas e a confissão dele no meu coração, eu sabia a verdade. Nós éramos parceiros de alma. E amanhã, quando ele acordasse, eu garantiria que ele nunca mais esquecesse isso. A manhã seguinte trouxe uma luz pálida de inverno e um silêncio que parecia sagrado. Acordei com o peso do braço de Valério sobre minha cintura. Ele ainda dormia, a respiração profunda e regular.
A febre tinha quebrado durante a noite. Sua pele estava fresca, a cor voltando ao rosto pálido. Fiquei imóvel, observando-o, sem a máscara de frieza, sem a armadura de ternos impecáveis. Ele parecia mais jovem. Menos rei, mais homem. As cicatrizes de ontem estavam cobertas por bandagens limpas, mas eu sabia que elas ficariam. Marcas de uma noite em que ele escolheu sangrar por mim. Ele se mexeu. Os cílios escuros tremularam e se abriram. Verde floresta. Claro, lúcido. Ele piscou, focado no teto. Depois virou a cabeça e me viu. O choque inicial foi substituído por uma memória lenta e quente. Você ficou, ele disse, a voz rouca de sono. Você pediu para eu fugir, lembrei, passando a mão no cabelo dele. Eu sou péssima em seguir ordens. Um sorriso lento curvou os lábios dele. Ainda bem. Ele tentou se mover e fez uma careta de dor. O ombro. Quieto, ordenei. Você levou um tiro de prata e lutou com 5 assassinos. Tem direito a 1 dia de folga. 1 dia? Ele bufou. Tenho um império para gerir. Marcos precisa ser caçado. O conselho precisa ser pacificado. Marcos fugiu, informei. Kian me mandou um bilhete esta manhã. Ele pegou o primeiro navio para o continente. E o conselho... Bem, o conselho está ocupado demais discutindo como o rei Alfa matou 5 homens com as próprias mãos para se preocupar com política hoje. Valérios relaxou contra os travesseiros. Então, paz? Por enquanto. Ele pegou minha mão, levando-a aos lábios. O que eu disse ontem à noite, na febre. Você disse que me amava, que eu era a única coisa real. Ele olhou nos meus olhos. Era verdade. Cada palavra. Meu coração se aqueceu. Eu sei. A semana seguinte foi de cura e consolidação. Valério se recuperou com a velocidade sobrenatural de sua espécie. Eu assumi as rédeas da casa e, surpreendentemente, de alguns negócios do clã, revisando contratos e acalmando investidores nervosos com a mesma eficiência que usava para gerir a criadagem. Lorenzo morreu no 5º dia. Foi tranquilo. Ele me chamou ao quarto dele. Estava fraco, a pele transparente. Você cuidou dele, ele grasnou, segurando minha mão com força surpreendente. Eu vi. A maneira como você o defendeu. A maneira como ele olha para você. Eu fiz minha parte do contrato, disse. Ao diabo com o contrato. Ele riu, tossindo. Você o fez humano, garota. Isso vale mais que qualquer linhagem. Ele fechou os olhos e não acordou mais. O funeral foi solene, grandioso. Valérios estava estoico, o novo patriarca, o alfa supremo inconteste. Mas quando a cerimônia acabou, ele procurou minha mão e não soltou mais. E então, o ano acabou. A data exata. O aniversário do nosso encontro na biblioteca. Valérios me chamou ao escritório. A cena era idêntica à de 1 ano atrás. Chuva na janela. Ele atrás da mesa. O cheiro de tabaco e chuva. Mas não havia governanta assustada. Havia eu, senhora Blackwood. Ele estava segurando um papel. O contrato original. Amarelado, gasto nas dobras. Sente-se, Clara. Sentei. Hoje expira o termo, ele disse, a voz neutra, profissional. Você cumpriu todas as cláusulas. E mais. Sua mãe está segura. Solar dos Ventos está em seu nome, livre de dívidas. O dinheiro foi depositado. Ele colocou uma caixa de veludo sobre a mesa. E uma pena. E um novo documento. A dissolução do casamento, assinada por mim. Você só precisa assinar. E na caixa, diamantes. Um bônus por serviços excepcionais. Ele recuou, cruzando os braços, a expressão ilegível. Você está livre. Olhei para os objetos na mesa. Liberdade. Riqueza. Minha antiga casa de volta. Era tudo o que eu queria quando entrei naquela biblioteca chorando por dentro. Olhei para Valérios. Ele estava imóvel, mas vi o músculo do maxilar pular. Vi a mão apertar a bengala até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele estava me dando a escolha real, sem coação, sem dívidas. Levantei-me. Peguei o contrato original. Caminhei até a lareira acesa. O que você está fazendo? A voz dele falhou, perdendo a compostura pela primeira vez. Renegociando, respondi.
Joguei o contrato no fogo. As chamas lamberam o papel. O selo de cera derreteu. As assinaturas viraram fumaça. Eu não quero liberdade, Valérios, disse, virando-me para ele. As chamas iluminavam minhas costas. Eu não quero diamantes. E eu não quero o solar dos ventos se ele for apenas uma casa vazia. Caminhei até a mesa. Peguei a pena que ele ofereceu para a dissolução e a parti ao meio com um estalo seco. Eu quero você. O lobo. O homem. O marido. Valério soltou o ar como se tivesse levado um soco. Ele contornou a mesa em 2 passos largos, ignorando a bengala que caiu no chão com um baque surdo. Ele me pegou pela cintura e me levantou, colocando-me sentada sobre a mesa de carvalho, bagunçando papéis importantes, derrubando o tinteiro de prata. Tinta preta se espalhou, mas ninguém se importou. Você tem certeza? Ele perguntou, o rosto a milímetros do meu, os olhos verdes queimando. Sem contrato, sem prazo, sem saída. Se você ficar, é para sempre. Passei os braços ao redor do pescoço dele, puxando-o para mim. Tenho certeza, respondi. Você foi meu negócio mais arriscado. E meu maior lucro. Ele sorriu. Aquele sorriso raro, verdadeiro, que transformava o monstro em príncipe. Então está fechado, ele disse. Ele me beijou. Não foi um beijo de contrato. Não foi um beijo de febre. Foi um beijo de vida, de promessa. De 2 almas que se encontraram no escuro e decidiram acender a luz. O escritório desapareceu. A chuva lá fora desapareceu. Havia apenas nós. Começamos com uma assinatura fria em um papel. 2 estranhos desesperados jogando xadrez com suas vidas. Mas terminamos aqui, com nossos nomes escritos a fogo um no coração do outro. O contrato acabou. O reinado começou. E eu sabia, enquanto ele me beijava novamente, que não havia lugar no mundo onde eu preferisse estar do que na cova deste lobo, minha casa, meu rei, meu amor. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.